Olá, boa tarde. Meu nome é Raul. Eu moro em Israel, aqui em Beersheba. Estudo com um rabino da Rabbanut de Israel, que é o órgão principal do rabinato aqui em Israel. Estudo com ele Guemará, estudo com ele a Mishnah. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar hoje o que de verdade é o Talmud, porque eu vejo muitas pessoas do Brasil que não têm conhecimento algum sobre esse assunto e que, às vezes, sem saber o que realmente é o Talmud, fazem confusão, falam coisas que, na verdade, não condiz com a realidade do que é realmente o Talmud. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar justamente para essas pessoas, para que elas entendam que o Talmud, na verdade, não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas pensam aí no Brasil. E o que acontece? Eu vejo pessoas dizendo coisas do Talmud horríveis, coisas que não é verdade. Pessoas dizendo, que os judeus eles seguem o Talmud da Babilônia e não seguem o Talmud de Jerusalém. Que os judeus não seguem a Bíblia, que os judeus seguem o Talmud. Que eu acho que o Talmud é uma obra do diabo. Eu gosto da Torá, mas eu não gosto do Talmud. O Talmud não condiz com a Torá. E coisas desse tipo, sabe? Coisas sem nexo nenhum. O Talmud fala da nova ordem mundial. Coisas que não tem nada a ver. Bem, o que é o Talmud? O Talmud ele é a junção de duas obras literárias judaicas. Uma é conhecida como a Mishnah, que foi composta entre o primeiro e o segundo século, e a outra obra é conhecida como a Guemará, que depois do que foi concluída a Mishnah, mais 3 séculos para frente, foi composta a Guemará. A Mishnah ela foi compilada a partir do ano 70, quando o primeiro templo foi destruído, porque os judeus que viviam na época, eles se viram na obrigação de escrever a lei oral. Essa prática era proibida antes do rabino conhecido como Ravi Yehuda Hanassi. Ele foi quem autorizou a escrever a Mishnah. Antes dele, era proibido um judeu escrever a lei oral. A lei oral só podia ser ensinada de pai para filho e nas sinagogas que os judeus tinham ali para ensinar as pessoas o judaísmo. Mas com o domínio romano e com a perseguição contra os judeus começando, os rabinos da época tiveram muito medo dessa lei oral, que era ensinada desde o tempo de Esdras, que voltou da Babilônia, e antes ainda de Esdras, que desde para nós, segundo a nossa tradição, segundo a Guemará, toda a lei oral ela foi entregada para Moshe junto com a Torá no Monte Sinai. E desde então ela foi sendo ensinada de pai para filho, de rabino para aluno, de mestre para aluno, e é assim que funciona. Depois ela voltou a ser mais divulgada na época de Esdras, quando os levitas começaram a ensinar de novo sobre a Torá. Mas, enfim. Depois disso, que o Rabi Yehuda Hanassi autorizou a escrita da Mishnah, ela foi composta entre o primeiro século e o segundo século por alguns rabinos, não muitos. Rabi Yehuda Hanassi, Rabi Akiva, por exemplo, que comporam algumas Mishnayot. Todas essas Mishnayot elas foram escritas aqui em Israel. Elas não foram escritas na Babilônia. As Mishnayot, elas foram todas escritas aqui em Israel. E são justamente essas Mishnayot que dariam início a Guemará, que é o Talmud. Tanto o Talmud da Babilônia quanto o Talmud de Jerusalém, eles foram escritos com base nas mesmas Mishnayot. Então, não há como uma pessoa entender que os judeus seguem o Talmud da Babilônia e não seguem o de Jerusalém, ou que segue o de Jerusalém e não segue o da Babilônia. Nós seguimos os dois Talmuds. Na Yeshiva que eu estudo, nós temos os dois Talmuds. Essa ideia é desnexada do original. O que aconteceu? Por que existem dois Talmuds? Porque desde a época do exílio babilônico, ainda existiam comunidades judaicas muito fortes que ficaram na Babilônia. Elas não voltaram para Israel. E existiam comunidades aqui em Israel e em Jerusalém também. Mas as duas comunidades trabalhavam. Então, foi composto uma Guemará aqui em Jerusalém, em cima das Mishnayot escritas aqui em Israel, e outras Mishnayot foram compostas na Babilônia por rabinos que fugiram de Israel por causa da perseguição romana. E lá eles escreveram a Guemará. Mas depois, tudo isso se tornou peças da literatura judaica que a gente estuda e pesquisa e consulta os dois. Por que o Talmud da Babilônia é mais utilizado? Porque eu estou colocando aqui duas fotos para vocês verem. Essa foto aqui é o Talmud de Jerusalém. E essa outra foto aqui é o Talmud da Babilônia.
Então, vocês podem notar que o Talmud da Babilônia ele é muito mais completo, porque os judeus estavam muito mais tranquilos na Babilônia. Aqui em Jerusalém, embora eles estivessem compondo a Guemará, eles ainda estavam sofrendo perseguição. Então, é por isso que o Talmud de Jerusalém é menor e é menos consultado, porque ele não é tão completo quanto o Talmud da Babilônia. Mas os dois não diferem em nada. Os dois são basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, essa ideia de que os judeus seguem o Talmud da Babilônia e não seguem o de Jerusalém não tem nexo nenhum. Os dois Talmuds foram escritos a respeito da mesma Mishnah que foi composta em Israel, independente de onde a Guemará foi composta. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, um Talmud de Jerusalém. Aqui vocês podem ver a semelhança com que é composto um Talmud de Jerusalém, com a Mishnah no meio e a Guemará logo embaixo, os comentários rabínicos em volta, tá bem? E aqui eu tenho, que eu comecei a fazer a coleção, comprar a coleção do Talmud da Babilônia. E vocês podem ver que assim como o Talmud de Jerusalém, ele é composto da mesma maneira. Você pode ver aqui, no meio aqui a gente tem a Mishnah e a Guemará, em volta a gente tem os comentários rabínicos, a maior parte é feita por Rashi, que é um dos maiores comentaristas judaicos. Tá bom? Mas tanto o Talmud da Babilônia quanto o Talmud de Jerusalém, eles são escritos da mesma maneira, são compostos da mesma maneira e tem comentário dos mesmos rabinos. Por exemplo, o Rashi comenta nos dois Talmuds e não tem problema nenhum. Esse que eu estou mostrando aqui é apenas o Maseret Brachot, tomo 2, que é o Tratado de Brachot, tomo 2, mas ele é muito grande. Isso aqui, esse livro é somente uma parte de um tratado. Ele é muito grande. Então é isso. Agora eu vou começar a explicar para vocês como funciona um Talmud. Para vocês verem que não tem nada de mal no Talmud. Ele simplesmente ensina a tradição judaica. Bom, então eu selecionei aqui para mostrar para vocês, tá? Uma Mishnah, para vocês entenderem como é que é o Talmud. E essa Mishnah aqui, que eu selecionei para vocês, ela está falando a respeito de Pessah. Esse é o Tratado de Pessahim, e ele fala somente sobre a Páscoa, somente sobre como era executada o ritual da Páscoa, porque como todo mundo sabe, a Torá, ela ordena ao judeu celebrar a Páscoa. E todo ano o judeu celebra, porque é uma ordem da Torá. E como é uma festa muito bonita, é uma festa muito grande, os judeus eles têm seus costumes a respeito dessa festa. Eles não fazem somente o que está escrito na Torá. É um festival, então existem muitas coisas que se acontecem no Seder de Pessah, na ordem de Pessah. Por exemplo, os pais juntam a mesa com a família, contam a história de Pessah, que aconteceu da libertação do Egito, comem a matzá, que é o pão não fermentado. Hoje em dia, não tem mais o cordeiro de Pessah. Então, o que acontece? Fica difícil para a gente comer o cordeiro, né? Então, a gente não executa mais o sacrifício de Pessah e não come mais o cordeiro. Mas, ainda assim, a gente faz a Páscoa com ervas amargas, conforme está escrito na Torá, e com a matzá, os pães não fermentados. Então, aqui, essa Mishnah, ela está discutindo o seguinte. Existe uma coisa... Existe um prato na noite da Páscoa, com todos os ingredientes que a gente vai estar usando na noite da Páscoa. A gente coloca aqui nessa quiara um ossinho de frango que simboliza o cordeiro pascual que a gente não pode ter. A gente coloca aqui um nabo ou uma erva dura que a gente pode mergulhar na água com sal para comer. A gente coloca um ovo aqui, que ele, na verdade, ele é meio queimado e meio rachado, que simboliza o templo que está destruído. A gente coloca aqui nessa quiara 2 ervas amargas, porque na noite da Páscoa a gente come ervas amargas 2 vezes. E a gente coloca aqui também uma mistura de ervas com nozes, tá? Que a gente come também junto com a matzá, junto com o pão não fermentado, o pão ázimo. E nesta Mishnah aqui, em específico, que eu estou mostrando para vocês, os rabinos estão discutindo se o haroset, que é essa mistura de ervas, ela é uma mitzvah ou não. Tá? A Mishnah ela vem trazendo aqui
o seguinte dito. Veharoset, ushnei tavshilim, af alpi, she'en haroset mitzvah. Rabi Eliezer, Verabi Tzadok, Omer, mitzvah. Então, o que está acontecendo aqui nessa Mishnah que eu estou querendo mostrar para vocês para explicar o Talmud? Os rabinos estão discutindo nessa Mishnah se o Haroset, tá? Que é essa mistura de ervas, é uma mitzvah da Torá ou não é ou se é apenas um costume judeu, entendeu? É isso que está acontecendo nessa Mishnah que eu estou mostrando para vocês aqui. E essa é a origem do Talmud. Os rabinos, eles pegam uma mitzvah da Torá, uma coisa que está na Torá como mandamento para o judeu, e eles discutem sobre esse termo. E eles apresentam para nós, da nossa geração e de todas as gerações passadas depois da destruição do templo, como é que era executado a festividade da Páscoa. E dentro dessa festividade, todos os seus detalhes, seus mínimos detalhes. Por exemplo, eu estou estudando agora na minha yeshiva o Tratado de Pesachim, que é justamente esse tratado do Talmud, da Mishnah, que ela fala sobre tudo da Páscoa. Como, por exemplo, a Torá diz que o carneiro da Páscoa ele tem que ser assado inteiro. Tá bem, não pode ser cozido. Não pode ser cozido. Mas então os rabinos eles questionam, peraí, a Torá manda assar o cabrito inteiro e ele não pode ser cozido. Mas se deixar os órgãos do carneiro dentro do cabrito, os órgãos do carneiro vão ser cozinhados. Então como que a gente vai fazer para assar o cabrito inteiro? Aí o Rabi Akiva diz, não, olha, pera. A Torá diz que tem que assar o cabrito inteiro. Mas a Torá não diz que tem que assar os órgãos do cabrito dentro do cabrito. Então a gente abre o cabrito, tira os órgãos dele, coloca no espeto junto com o cabrito e coloca para assar, porque assim todo o cabrito vai ser assado, tanto os órgãos quanto o cabrito, para poder fazer como a Torá manda, para poder assar o cabrito inteiro. Então é essa a função do Talmud. E essa é a tradição, esse é o ensinamento dos nossos sábios, e é isso que funciona o Talmud. Então é esse que é o trabalho do Talmud. O Talmud ele somente fala das leis da Torá. Somente fala das leis da Torá. Ele explica para a gente como executar as mitzvah da Torá. Então não existe esse negócio de o Talmud não fala da Torá. Poxa, o Talmud só fala da Torá. Ele fala de cada letra da Torá. Ele só fala da Torá. A Bíblia dos judeus é o Talmud, não é a Torá. Isso não existe. Simplesmente isso não existe. Um judeu não pode viver sem a Torá, assim como um judeu não pode viver sem o Talmud. Porque o judeu não sabe executar a Torá sem o Talmud. Entenderam? A Torá fica vazia sem a explicação tradicional judaica. Sem a gente saber como a gente executa os mandamentos da Torá desde o tempo que ela foi entregue para a gente no Monte Sinai. Esse é o trabalho do Talmud. Não tem nada demais. Não tem bicho de 7 cabeças. Agora, vamos falar aqui de um assunto que é polêmico. Muitas pessoas, muitos cristãos, eles dizem, mas o Talmud, ele fala mal de Jesus. Muitos textos do Talmud, muitos não, tá? Vamos ser sinceros aqui, já que a gente está sendo sincero. Muitos não. Existe uma minoria de textos polêmicos no Talmud. Uma minoria. O Talmud é gigantesco. Uma minoria de texto é polêmico. Existem textos no Talmud que não agradam muito a leitura para os cristãos? Existem. Existem sim. Eu não vou mentir. Existem textos do Talmud que, de certa forma, atacam Jesus? Existem. Eu não vou mentir. Existem. Porém, você tem que saber entender isso. Eu, que estudo em Yeshiva, não tenho autorização nenhuma para ler o Talmud e deduzir qualquer coisa dele sozinho, sem a presença do meu rabino. Eu não tenho autorização, porque eu não tenho competência para isso. Quanto mais uma pessoa que não estuda em Yeshiva, uma pessoa que não sabe ler, não sabe falar hebraico, uma pessoa que não sabe nada, entendeu? Pega um Talmud, lê e acha que vai entender, é impossível. Então essas pessoas, elas não podem ler um texto do Talmud e achar que elas estão entendendo tudo, porque não estão. Eu não consigo entender o Talmud sozinho, sem o meu rabino. Não consigo. E a lei judaica diz que um judeu não pode estudar o Talmud sem a presença de um mestre. Então é assim, tem que ter bom senso.
E outra coisa que eu queria dizer é que, assim como o livro dos judeus, Talmud, tem alguns textos, uma minoria de textos, que são desagradáveis para os cristãos lerem, o Novo Testamento também tem muitos textos que são desagradáveis para os judeus lerem, vocês sabem disso. O Novo Testamento ataca os judeus, o Novo Testamento fala mal dos judeus, tá? Então, a gente fica nessa de chumbo trocado, sabe? O Talmud fala um pouco de mal dos cristãos, fala, mas o Novo Testamento também fala mal dos judeus, fala. Então, a gente tem que ter um bom senso e saber conviver na nossa época, na época que a gente vive, tá bom? O Talmud, embora ele fale alguma coisa ou outra que denigra um pouco a imagem de Jesus, que é tão prezado pelos cristãos, os judeus nunca usaram o Talmud para perseguir cristãos, entenderam? Os judeus nunca pegaram o Talmud e foram atrás de matar cristãos, com base no que o Talmud diz. Já com o Novo Testamento, o cristianismo é do conhecimento geral, gente. Que o cristianismo usou o Novo Testamento para perseguir judeus, para matar judeus, para torturar judeus, para fazer coisas horríveis que a gente não precisa falar. Vocês todos que estão vendo o vídeo sabem que foi a Santa Inquisição e até mais, entendeu? Então, por mais que o livro dos judeus diga uma coisa ou outra que não seja tão agradável à leitura para os cristãos, isso ficou só no nosso livro. A gente nunca foi em um país cristão perseguir cristãos, entende? Nunca. Eu não vou falar que os judeus nunca perseguiram cristãos. Sim. Houve muito tempo atrás, na época antes da destruição do templo, uns 30 anos, que sim, os messiânicos ainda não eram nem os cristãos, eram os messiânicos mesmos, que estavam começando a ideia pregada pelo messianismo, que foram perseguidos. Mas isso durou muito pouco tempo. Porque logo o templo caiu e os judeus estavam muito mais preocupados em salvar a sua própria vida do que perseguir os outros, entenderam? Já a Igreja Católica, a gente sabe que ela dominou a Europa por séculos. E durante esse governo, a vida judaica não foi fácil. Foram perseguidos, sim. Foram forçados a se converter ao cristianismo, sim. Foram torturados, sim. E a gente tem museus, tem provas históricas que mostram isso. Já se você procurar uma prova histórica de que os judeus perseguiram os cristãos, você não vai ter. Você não vai ter uma prova histórica. Embora a gente saiba que ocorreu, de acordo com a história. Mas isso foi um período muito curto e nem são os cristãos de hoje, são os cristãos daquela época que nem criam como os cristãos creem hoje, que é Jesus, tá bom? Então, é isso que eu queria estar trazendo para vocês nesse vídeo.